Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 18 de junho e este é o CNN AgroNews, primeira edição. E a colheita do café avançou 16% na área de cobertura da maior cooperativa de café da América Latina, a Cochupé, no sul de Minas Gerais. Esse é o ritmo mais lento registrado nos últimos 4 anos. Nesse mesmo período, em 2024, por exemplo, 27% das áreas estavam colhidas. Os trabalhos perderão força por causa da chuva atípica para a época do ano. Embora o ritmo esteja mais lento, as projeções oficiais de entidades como o Conab e o IBGE indicam que o potencial produtivo da safra de café continua alto, podendo render recordes devido à bienalidade das plantas, que naturalmente produzem mais em um ano sim e no outro não. Porém, a umidade excessiva está preocupando os produtores com a possível perda de qualidade dos grãos. E alguns centros de meteorologia já dizem que essa chuva fora de época já é uma consequência do El Niño. Segundo a Agência Norte-Americana de Meteorologia, o NOAA, o fenômeno já influencia o clima e a tendência é que ele ganhe mais força a partir do segundo semestre. No site da CNN, na coluna de agro, você confere uma reportagem mostrando como o fenômeno climático influencia a produção de culturas típicas das regiões tropicais. Mostra também os impactos de episódios recentes do El Niño na produção do cacau, do açúcar e também do café. E o Plano Safra 26-27 deve ser anunciado aí nos próximos dias. E o Ministério da Agricultura e Pecuária trabalha com a expectativa de ampliar em 10% os recursos em relação ao plano anterior. Se isso se concretizar, o volume total de crédito disponível deve ficar próximo a 170 bilhões de reais. A estimativa foi apresentada pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, Kleber Soares, durante um evento em São Paulo. Em relação aos juros, a pasta trabalha com a expectativa de redução de 2 pontos percentuais. A definição em relação ao montante e às condições depende ainda das negociações entre o governo federal e a equipe econômica. E o ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que a política de biocombustíveis tem sido fundamental para reduzir os impactos do conflito no Oriente Médio. A fala foi feita durante uma audiência conjunta das comissões de Finanças, Tributação e de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele destacou ainda que o aumento da participação dos combustíveis renováveis na matriz energética. Vamos ouvir. E acho que as medidas mais recentes adotadas, elas em grande medida mostram que uma economia forte, com fiscal sob controle, com condição de proteger a população, traz de fato resultado concreto para as pessoas. Primeiro, medida dos combustíveis. O combustível no Brasil sobe, o preço subiu, mas muito menos do que no resto do mundo. E a gente não corre risco de abastecimento. E os técnicos do Ministério da Fazenda refizeram os cálculos sobre o projeto de renegociação de dívidas rurais e mantiveram as previsões de um impacto fiscal de quase 140 bilhões de reais. Esse montante deve ser pago aí ao longo de 13 anos, gerando um impacto inicial já em 2027 de 22 bilhões e 400 milhões de reais. A Fazenda alerta que o custo final pode passar de 300 bilhões de reais, porque dívidas com cédulas de produto rural ainda não foram contabilizadas. Os parlamentares e os técnicos do Congresso contestam esses números e defendem que o valor real de renegociação das dívidas elegíveis é bem menor, perto de 100 bilhões de reais, e que esse custo total de subsídio aos juros não deve passar de 65 bilhões de reais ao longo de 13 anos. E este foi o CNN AgroNews, primeira edição. Outras notícias do agronegócio você acompanha ao longo da nossa programação. Uma ótima quinta-feira para você e até mais.